esqueça, todos os sábados nós temos um encontro marcado a partir das 9 da manhã aqui na Rede TV. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas professores que visitaram, deixaram comentários na nossa página no Facebook. E você que ainda não conhece, ainda não acessou, acesse lá, facebook.com/Educação em Foco. Também você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp e o número está aqui no rodapé da sua tela. Você sabe que o Educação em Foco foi especialmente elaborado para tratarmos assuntos relacionados à educação. E para isso, nós temos todos os sábados a presença de um convidado especial, Dr. Mauro Livre. Bom dia, Dr. Mauro. Bom dia, Yara. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e hoje com uma grande surpresa e uma grata surpresa, porque estou aqui na presença de 4 professores que estiveram dentro da minha época à frente de prêmios maravilhosos de destaque no ano de 2011. Tem aqui o professor Afonso, que está aqui do meu lado, o professor Daniel, a professora Virgínia, a professora Maristela, que irão inclusive expor os seus prêmios, né, que tiveram dentro dessa iniciativa da própria secretaria, e são realmente pessoas eméritas dentro daquilo que fazem, e acho que realmente os professores têm que ter esse espaço para poder colocar e apresentar a sua adversidade que enfrenta dentro das comunidades, das escolas, para poder apresentar à própria comunidade seus trabalhos e por aí fazer com que realmente a educação tome um rumo diferente e seja extremamente prestigiada, como o trabalho deles, que foi dignificante e está sendo até hoje dentro da Secretaria de Educação, motivando as crianças do nosso município, do nosso estado, a cumprir as suas realmente determinações, a cumprir a resposta à sociedade na sua formação de cunho pessoal. Muito obrigado. Conheça um pouco dos nossos convidados. Sou o professor Daniel Pereira de Souza, trabalho na Escola Municipal Santo Agostinho há 3 anos, 8 anos de magistério, e a gente desenvolveu o projeto Uma Escola Cidadã na Construção da Paz, que recebeu o primeiro lugar do prêmio Construindo a Nação 2011. E no ano de 2012 eu fui convidado a participar da Galeria de Honra da CEMED. Professor Afonso Muniz de Souza, professor da rede pública, Escola Municipal Professora Maria Rodrigues Tapajós, com o projeto Caixa Mágica, onde desafiamos os alunos a aprender a matemática. Sou professora Virgínia, 15 anos, lecionando. Ganhei o prêmio Destaque Pedagógico com o tema A Cultura Africana na Escola, um tema bastante importante para ser tratado desde criança. Eu convido aí a todos da Redenção a participar deste programa, a assistir e dar-nos apoio. Bom dia, eu sou a professora Maristela Carvalho, trabalho na Escola Maria Rufina de Almeida, no bairro do Alvorada. Ganhamos o prêmio na CEMED no ano de 2011, Viajando na Leitura, é o nosso projeto. Na escola, nós desenvolvemos o trabalho com a vovó Rufina, que é muito conhecida no bairro do Alvorada. Convidamos todos e agradecemos ao convite. Bom, nesse primeiro trabalho, o professor Afonso, ele apresentou um trabalho relacionado em cima de criatividade e também do raciocínio lógico na área de matemática. Evidentemente que aqui nós vamos fazer com que ele apresente o seu trabalho, mas também há uma curiosidade muito forte em cima disso. O professor Afonso, ele desenvolveu essa caixa, desenvolveu esse raciocínio lógico dentro da matemática e tendo como base com isso, com essa construção, exatamente a sua própria criatividade para fazer estimular o aluno ao raciocínio. No entanto, todo esse custo de desenvolvimento dessa atividade foi feito pelo próprio professor, sem a ajuda de nenhum recurso externo. O próprio professor desenvolveu isso com seu custo pessoal e fazendo com materiais que são realmente reaproveitados dentro da escola e também dentro da sua casa, e com um custo realmente operacional do seu próprio bolso. Isso que é muito interessante. Professor Afonso, eu gostaria que o senhor apresentasse o seu trabalho e o resultado desse trabalho em relação à estimulação dos alunos. Como é que o senhor realmente conseguiu fazer esse projeto dar provimento e curiosidade, despertar a curiosidade dos alunos, mesmo porque ele foi um trabalho extremamente elogiado e contemplado com um prêmio. Houve uma premiação
e o senhor foi o destaque pedagógico nesse trabalho no ano de 2011. Por favor. Bom dia. Esse trabalho sobre a Caixa Mágica, ele veio atender a um projeto da CEMED, onde a matemática viva seria inserida de uma forma que o aluno se interessasse mais, devido aos índices, né, em matemática ser bastante baixos, principalmente na Prova Brasil, na Provinha Brasil, no caso específico desse projeto, em 2012. Eu posso demonstrar? Tampa, é uma tabuada. Pode ser trabalhado com outro conteúdo, tá? Sem ser a matemática em si. Então, aqui tem 2 pincéis de quadro, tá? Um fio e uma luzinha de LED. Ela acende quando fecha o circuito. Então, aqui tem uma tabuada, pode ser outro conteúdo qualquer. Tá? E se o aluno acertar, né, se ele acertar a pergunta, um aluno pode perguntar para o outro. Tá? Se ele acertar, a luzinha vai acender. Tá? Se ele errar, ela não acende. Então, estimula aos alunos em si uma pequena concorrência, né, para mostrar quem sabe mais, quem estudou mais. Né? Sabendo que um dos tripés da matemática é a tabuada. Não é a tabuada em si, mas isso é um raciocínio lógico. Tem várias formas de aprender a tabuada, de aprender o cálculo em si. Né? Mas a disputa, o brincar entre os alunos, claro, mediado sempre pelo professor, faz com que essa disputa, de forma sadia, leve o aluno a não procurar soluções, mas sim o desafio, não somente o desafio, né, de responder as questões. O que é interessante é que o material que foi feito, esse trabalho, é um material feito de esponja, papelão, e aqui foi feita uma tabuada, e este material aqui é feito com pincel atômico, com eletrodos que foram colocados na caixa, e a curiosidade é que o sinal de que realmente o número está correto de multiplicação, por exemplo, 5 vezes 9, se você colocar em 50, por exemplo, não vai acender a luzinha. Mas se você colocar 45, 5 vezes 9, 45, nós vamos ter aqui a luzinha acendendo. Esse é um trabalho até autodidata. A criança, ela tem não só a curiosidade, como desperta na criança também a situação de poder desenvolver ela mesma o conhecimento da tabuada, que é muito importante, e esse trabalho realmente tem um resultado muito bom, porque não é somente a tabuada. O professor começou com isso, mas eu vi que dentro do trabalho dele, ele tem outras questões que são colocadas, como, por exemplo, quando nós fizemos o trabalho relacionado ao mosquito da dengue, a campanha contra a dengue, a campanha contra a malária, e ele desenvolveu esses projetos colocando o mesmo princípio dentro dessa caixa. Então, professor, eu gostaria de lhe pedir assim as considerações que o senhor realmente tem em relação a esse estímulo que foi colocado dentro da sala de aula. É muito difícil hoje manter uma criança focada num tema específico. E o senhor conseguiu, com a sua maestria, fazer com que realmente esse trabalho tomasse divisas, projeções muito importantes dentro da CEMED, aplaudido por todos. E, na realidade, eu gostaria de ter as suas considerações em relação a isso. Na época, nós tínhamos um grande problema com a dificuldade de concentração das crianças. Concentrar nas atividades, né? Não só o quadro em si, mas uma outra atividade, um outro artifício que ajudasse a criança na concentração. Claro, sempre focada em um assunto, em uma matéria ou uma disciplina. Nesse caso foi em matemática. Tá? Também pode ser usado para leitura, pode ser usado em ciências, em geografia, em história. Esse trabalho específico em si de matemática, né, ele foi mostrado em feiras de matemática que aconteceu na Zona Leste, na Escola Honorinda. Tá? Vários alunos de várias séries diferentes usaram, testaram, viram a eficiência, o funcionamento, ficaram curiosos para saber como é que funciona. Né? Esse trabalho, em si, ele demorou em torno de 2 a 3 semanas. Tá? Podendo também ser feito em 2 a 3 dias, dependendo da quantidade de horas. Professor Afonso Muniz de Souza, Prêmio Pedagógico 2011, é professor da Escola Maria Rodrigues Tapajós, do Ouro Verde, professor de matemática. Eu gostaria de agradecer a sua participação no programa e dizer que o senhor está convidado a qualquer hora
para poder realmente estar aqui conosco, fazendo mais esclarecimentos e trazendo temas tão curiosos como esse, para que os alunos da nossa rede municipal realmente tenham e se inebriem cada vez mais com uma matéria tão difícil para todos, né, que é matemática. A gente diz que matemática na vida da gente sempre é uma pedra no calçado, né? Mas realmente essa forma, a forma diferenciada de ensinar é um trabalho realmente que poucas pessoas podem desenvolver. E o senhor está de parabéns por isso. Eu gostaria que realmente toda a cidade de Manaus tivesse a oportunidade de conhecer o seu trabalho. Hoje, o senhor está na galeria de destaque dentro da CEMED, o que é muito positivo para toda a comunidade, para a sua escola, para a sua família, mostrando realmente a pessoa de valor que é o professor dentro do nosso município. Hoje também estamos recebendo aqui o professor Daniel Pereira, que também é autor de um projeto de escola cidadã, e esse projeto na construção da paz. O professor é professor da escola Santo Agostinho, no bairro de São Agostinho. Eu gostaria que ele comentasse a respeito do seu trabalho. Bom dia, né, professor? Nosso projeto assim, ele surgiu da necessidade, quando a gente chegou na comunidade, de trabalhar essa questão da cidadania e da paz. Né, como a própria CEMED, no ano de 2011, estava trabalhando a escola na construção da paz. A gente, tentando associar a cidadania com a paz, a gente pensou nesse projeto. Né, durante o ano de 2011, a gente teve vários problemas assim, na escola em relação a essa questão da paz mesmo, da segurança, de indisciplina, muitas coisas que fizeram com que a gente despertasse para fazer um projeto para trabalhar em cima disso. Né? Então a gente resolveu trabalhar a questão da cidadania e da paz, né? Tentando trazer um pouco mais a comunidade para dentro da escola. A gente sabe que a gente estava com problema de segurança no bairro, né? De facções. A escola está localizada numa área vermelha do bairro de Santo Agostinho. Então a gente deveria agir de alguma forma. Muitas crianças que estudam na nossa escola são parentes, netos, filhos de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. E naquele ano de 2011, algumas coisas estavam acontecendo, tipo assassinato de membros dessas facções, e a escola estava no meio disso, né? Alunos de uma parte da facção de cima contra a facção de baixo, e isso interferia tanto no desenvolvimento dos alunos, né, na frequência deles também, e na violência e na indisciplina deles na própria escola. Então a gente tentou fazer esse projeto para tentar não só agir dentro da escola com os alunos, mas tentar fazer a comunidade também abrir os olhos para o que estava acontecendo ao seu redor e na própria escola, sabendo que não só os problemas da escola que a gente poderia estar contribuindo ali, questão de aprendizagem, a questão mais cognitiva, mas o social também, a gente resolveu estar trabalhando nisso. Então, para isso a gente tinha que chamar a comunidade em si, pais, vizinhos, pessoas que moravam ao redor da escola mesmo, instituições próximo da escola. A gente, nesse projeto, tentou trazer o máximo dessas pessoas para o convívio da escola. Você estava conversando comigo e, nesse aspecto, o método que você utilizou, como foi ele? Você falou o seguinte, que você tinha aquele espaço da escola aberta, onde você colocava o máximo de atividades que pudessem potencializar e servir a comunidade e o bairro para que eles interagissem mais com a escola. Como é que foi isso? Assim, a gente tem uma quadra na escola, né? E a gente sabe que em muitos bairros, escolas não têm quadra, ou alguns bairros também não tem nenhum tipo de local para atividade de práticas recreativas, esportivas assim. Então, no nosso bairro, a gente tem uma quadra. Né? Uma outra escola também tinha quadra lá, mas eles não estavam cedendo a quadra. E o Colégio Santo Agostinho, assim, ele é querido muito ali no bairro. Né? Ele é chamado até de coleginho por parte dos moradores, por ter é uma ligação bem afetiva mesmo com a comunidade. Então, o colégio tem uma quadra. Né? A comunidade não tem onde fazer práticas recreativas. Assim, então, eles procuraram a escola. Né? A orientação anterior era não ceder a quadra, por causa daquela questão da segurança. Né? A gente está numa área vermelha, quem pode vir pode ser traficante, pessoas usuários de drogas também vão acabar utilizando o espaço da escola para fazer esse tipo de coisa. Então, não libera. Mas com o projeto a gente tentou despertar para o lado que a comunidade tem que vir para perto da escola. Né? É o meio que a escola tem também de chegar
próximo da comunidade. Então, o espaço da quadra, a gente fez um cronograma, né, dentro do projeto, de estar cedendo a quadra para a comunidade. Né, atividades durante a semana, né, de manhã e à tarde, que a escola funciona. Atividade somente da escola mesmo, mas à noite, todo dia à noite, a quadra da escola é sede da comunidade para a prática esportiva. Aí cada dia da semana tem um grupo que está responsável por cuidar da quadra também. Né, tem a Panificadora Oliveira, tem a Igreja Universal lá do bairro, a Igreja Quadrangular. Então eles têm essa responsabilidade. Aí, tipo, no dia da Igreja Quadrangular eles não vão ter atividade. Mas se tiver outra pessoa, será que não dá para utilizar a quadra? Não, tem que falar com o responsável da igreja que nesse dia é dele. Não, esse dia é das meninas da padaria. Mas se elas não forem naquele dia, a gente pode ir lá? Não, conversa com ela. A gente trouxe a comunidade também para fazer parte dessa gestão da escola, né, de estar utilizando o espaço e cuidando do espaço, não só utilizando ele. Os índices, as metas foram alcançadas em relação ao previsto? Sim, tanto naquela questão que a gente falava, né, daquele social, da indisciplina. O nosso IDEB no ano de 2011 ele deu um salto. Em 2009 nós tínhamos o IDEB previsto era 3.1. A gente conseguiu 3 em 2009. Em 2011, cercado em todo o meio desse projeto, que a gente fez desse projeto o projeto da escola para o ano. A escola ia voltar tudo em torno desse projeto para desenvolver as outras ações, principalmente com o IDEB. O IDEB foi para 4.6. De 3 para 4.6. A gente trabalhou todas as ações, programa Mais Educação, tudo isso, esses programas Viajando a Leitura, Matemática Viva, a gente estava inserindo, juntamos ele nesse projeto para a gente poder amarrar, para a gente alcançar mais frutos, né? Parabéns, Daniel. Esse realmente é um trabalho que poderia ser copiado a toda a estrutura de escola que ainda não tem todos os seus índices alcançados e até mesmo a sua estrutura ainda é incapaz de conseguir aderir todos os programas que realmente precisam ser feitos nas escolas. Nós sabemos que a construção das escolas dentro do município é um capítulo à parte. Nós não temos realmente ainda muitas escolas diferenciadas e isso realmente atrapalha muito a dinâmica do professor que quer estabelecer níveis diferenciados para os seus alunos, mas que na prática realmente ele tem muita necessidade de desenvolver isso, mas ele não tem realmente uma preparação arquitetônica, ele não tem uma escola apropriada para poder realmente induzir toda a comunidade, induzir os seus alunos a trabalhar em programas diferenciados como esse. Fica o exemplo do professor Daniel nesse projeto de cidadania e construção da paz para todos os bairros que têm problemas na comunidade dessa natureza. Nós sabemos que Manaus hoje vive realmente uma condição muito diferenciada, muito perigosa em relação à questão de drogas, à questão da violência nas ruas, a violência nas escolas. E a gente sabe que trabalhos como esse devem ser divulgados. O professor Daniel vai estar conosco todo o tempo para poder responder as perguntas e até mesmo dar mais detalhes sobre o seu trabalho e como ele conseguiu atingir as metas e os objetivos para construir não somente uma comunidade que pudesse confiar um pouco mais na escola e confiar nos seus professores, mas também ele conseguiu algo inédito. Ele conseguiu que o IDEB dessa escola ela alcançasse um nível extremamente estimado num salto de aproximadamente quase 10 pontos. E isso a gente sabe que é muito difícil dentro das condições que são oferecidas muitas vezes na escola ao professor. Professor Daniel, meus parabéns e é um orgulho estar aqui sabendo que estou diante de mais uma pessoa que hoje faz parte de uma galeria de destaque. Como o professor Afonso, como você, Daniel, como a professora Maristela e também como a professora Virgínia, a gente sabe que os trabalhos eles são memoráveis, eles são trabalhos de destaque e toda a sociedade precisa realmente vê-los, atentá-los e copiá-los, porque certamente nós vamos estar melhorando um pouco cada um segmento desse que tem uma necessidade semelhante à da sua escola. Meus parabéns. Obrigado, professor, que agradeço, né? Tanto a honra de estar figurando na galeria de honra, né? Que o senhor
na gestão fez isso para a gente, né, fazer com que o professor se sentisse mais motivado a querer fazer o seu trabalho aparecer mesmo, para ganhar visibilidade, porque muitos trabalhos que tem nas nossas escolas do município estão ali escondidinhas na sala de aula, na escola, e a gente não tem tantas oportunidades de fazer esse trabalho ser reconhecido. E em nome de todos os meus colegas que figuram na galeria de honra e de outros professores, a gente agradece todas as oportunidades para ter o seu trabalho valorizado e reconhecido pela secretaria. Parabéns, professor. Bom, a professora Virgínia Santos, aqui conosco, né, da Escola Wilson Mota. Prazer em recebê-la aqui. E nós vamos falar um pouco sobre o seu trabalho, que é a Escola Wilson Mota, e no projeto que você também apresentou sobre a cultura afro, né, brasileira, além do que a cultura também indígena. Nós sabemos que existe uma condição muito especial de nós sabermos a nossa origem, né? E as pessoas realmente têm muita confusão em relação a isso, sobretudo pelo problema racial. E nós sabemos que essa história da cultura afro-brasileira, a origem dela e também da cultura indígena faz parte do nosso dia a dia. Bom, então estamos aqui com a professora Virgínia para poder falar um pouco sobre o seu trabalho. Um trabalho realmente diferente e que esclarece muita coisa, muito conteúdo em relação a esse projeto. Bom, realmente, nossa escola, né, prefeitura, né, o Wilson Mota dos Reis, ele trabalha com um projeto com o tema afro-brasileiro e indígena também. O projeto ele surgiu a partir do projeto macro da prefeitura, né, com a Copa da Linguagem, com a Neice, ela que nos dá bastante apoio. Ela trabalha com a questão de formações continuada durante o ano todo. E na escola nós começamos a trabalhar com questões, ações. E quando a escola percebeu que essas ações tinham resultados positivos com a turma, já que trabalhamos com criança, então a escola resolveu montar o projeto. E esse projeto ele é trabalhado em 2 momentos. No primeiro semestre ele trabalha com a questão da cultura indígena, e o segundo semestre ele trabalha com a questão afro-brasileira. Como se trabalha com criança, houve todo um estudo com os professores, em pesquisas, com formações, para poder passar para a criança de uma forma mais agradável, para que ela mesma pudesse se valorizar, né? Valorizar a sua origem, de onde mesmo ela vem, até mesmo a família, porque esse trabalho não foi feito só com uma criança. A resposta não veio só com a criança da sala de aula que nós percebemos. Percebemos também essa mudança com os pais, com a própria comunidade. Então nós trabalhamos através de peças, de música, leitura com histórias, construção de novas histórias, onde os personagens são personagens da cultura afro-brasileira, trazendo o índio para a história também, quando eles começam a construir as suas histórias. E isso a gente percebeu no finalzinho, que estava dando resultado. A criança se valorizava, né? Havia a valorização dela e a valorização do próximo, o respeito com o próximo, o respeito com as suas características, que isso é muito importante. A criança ela já vem de casa, já com todo aquele personagem, já que tem um personagem construído por ele e pela família, onde há sempre a beleza, né, aquela beleza construída, onde ela acha que ela é diferente do outro, que ela não é aceitada, por não ter essas características. Isso é importante. A gente percebeu na criança que ela percebeu que ela pode também fazer parte desse mundo, ela é valorizada, o cabelo dela é lindo, a cor de pele dela é linda. E quando nós percebemos também, fizemos um trabalho com a comunidade, através de pesquisa, saber de onde é que vem, né, a origem da família, e descobrimos que dentre essas crianças, realmente nós tínhamos crianças indígenas, mas que a família não passava isso para a escola. Porque parece assim que a família queria se esconder. E com esse trabalho, com essa valorização, com o acompanhamento da família, quando nós fazíamos apresentações, aí a família chegou, né, e disse para a gente assim, bom, realmente nós somos indígenas, eu valorizo a minha cultura. Então ela tinha vergonha. Isso deu para a gente já um ponto positivo. Porque nós não trabalhamos, como eu disse para você, apenas com uma criança, mas que a família também ela responde. E isso é bom.
A escola já ganhou bastante prêmios com esta temática, com a cultura africana, com a cultura indígena. A professora Odaí da Tarde faz belíssimos trabalhos pela CEMED, ela vai fazer apresentações com a criança gosta, né? A família se envolve quando nós não temos a questão financeira, que é muito difícil, né? Então a família, aquela família humilde, que às vezes não tem nem para si, mas ela busca, ela pede do vizinho, ela pede contribuição para que possa fazer até mesmo a vestimenta deles, para eles poderem se apresentar. Né? Sai de casa, o vizinho vai e ajuda com a condução, e essa mobilização de toda a família, de toda a comunidade é importante. Professor, eu posso imaginar o levantamento de dados que vocês fizeram, sobretudo porque a riqueza de conteúdo que existe dentro dessa cultura afro-brasileira que hoje é festejada no mundo inteiro, né? A gente sabe que tanto a educação indígena como a afro-brasileira, ela está aí sendo projetada no mundo inteiro, porque as pessoas querem saber sobre os temas folclóricos que hoje estão aí sendo investidos dentro da nossa própria cultura, como as nossas festas tradicionais, e colocar uma situação que é muito própria do povo amazonense, de assumir a nossa miscigenação, de assumir realmente a nossa origem, e nós sabemos que nós temos muitos problemas dentro das escolas, até problemas de ordem racial, porque não se respeitam essas culturas. E nada mais importante é fazer as pessoas saberem a origem disso, para realmente terem até a condição de tratar-se diferenciadamente e saber que aquilo ali representa uma parte da nossa nação e uma constante em nossa origem, realmente. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria que pudesse realmente esse trabalho ser divulgado nas outras escolas. Nós temos um universo hoje dentro do Estado que é todo ele baseado no nosso folclore. Nosso turismo hoje está todo baseado nas histórias indígenas, né? Quando se vai a Parintins e vê até a festa do Boi Bumbá, que é o nosso tema principal, nós temos que ali nós temos contos indígenas de toda a natureza. E isso faz parte da nossa cultura, faz parte realmente do povo do estado do Amazonas, e isso realmente é levado com uma seriedade e uma presteza muito grande dentro da escola. Parabéns pelo seu trabalho. Quero deixar aqui a minha gratidão por pertencer a esse conteúdo também que a escola elaborou dentro de uma atividade que é constante, que é contínua. E os nossos alunos, certamente que eles só fazem crescer sabendo um pouco mais sobre a sua própria origem. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de estar tratando um assunto tão importante. São crianças, mas não é tão difícil trabalhar. A gente precisa trabalhar desde criança para que ela possa ela mesma se valorizar. Né? É claro que nós não atendemos a todos, mas aquele que se destaca, aquela criança mais tímida, numa atividade de dança, numa atividade de dramatização, ela se sair, isso é muito importante para todos nós. Ok. Obrigado, professora. Obrigada a você. A professora Maristela, também uma grata surpresa hoje aqui, que vai contar a respeito do seu trabalho, e esse trabalho é realmente muito diferenciado e hoje muito procurado dentro do próprio município, dentro da CEMED, porque é um trabalho muito motivador. Professora, por favor, suas considerações em relação ao seu trabalho. Nós trabalhamos na Escola Maria Rufina de Almeida, e lá foi assim, nós pensamos nas crianças porque nós descobrimos um problema. O nosso problema era, nossas crianças tinham dificuldades para ler. Então, nosso objetivo, desenvolver nelas o gosto pela leitura, o prazer de ler. Sendo assim, nós criamos um personagem, a vovó Rufina, principalmente para que todas as crianças relembrassem aquele passado, a vovó contando histórias. Então, no primeiro momento, todas as professoras contaríamos a história. Mas quando nós começamos a desenvolver o projeto, verificou-se que uma pessoa tinha mais afinidade, e nesse caso fui eu. E comecei a contar. E isso, as crianças todas começaram a
gostar do personagem. Ao mesmo tempo, as outras colegas, elas iam trabalhando em sala de aula e desenvolvendo a leitura, o teatro, a interpretação de texto. Isso eles iam fazendo e as crianças foram se integrando cada vez mais. A biblioteca nossa tinha pouca visita. Então, esse foi um marco para nós. Nós passamos a ter uma biblioteca visitada diariamente pelos nossos alunos. E hoje, neste ano de 2013, nós tivemos assim, prêmios para os alunos que mais emprestaram livros na nossa escola. Que são destaques. Nós temos aluno que emprestou mais de 46 livros já este ano. Então, isso para nós é assim, uma coisa muito importante, é muito significativo. Porque enquanto nós vemos que o Brasil, nós temos um baixo índice de leitura, nós estamos conseguindo atingir as nossas crianças. E o mais importante é que também trabalhamos com ele não apenas a interpretação e a leitura, mas também a construção textual. Nós estamos começando nesse momento esse trabalho. E isso já é o resultado de 4 anos de trabalho. Nós estamos no 4º ano. No primeiro ano, nós trabalhamos os contos infantis. Depois, nós trabalhamos as fábulas. No ano passado, nós voltamos e trabalhamos novamente os contos infantis com foco para aqueles que já tinham se tornado filmes. E este ano, nós voltamos para trabalhar ética, cidadania, pluralidade cultural, meio ambiente. E este ano, os nossos alunos estão produzindo poesias e textos que no ano que vem, de 2014, nós iremos trabalhar com eles, lendo as histórias e contando as histórias que eles estão produzindo. E hoje, nós tivemos o prazer de, nessa semana, nós termos 2 alunas, na verdade 3 alunas, que foram convidadas pela CEMED, porque elas estão participando de um prêmio, escrevendo poesias, e as 3 foram homenageadas nesta semana. Então, isso para nós, para a escola inteira, para cada profissional que trabalha lá, é muito significativo, porque nós vemos o resultado. É um trabalho de formigas, mas é um trabalho que nós acreditamos que vai funcionar no futuro. E nós tendo um grupo maior de crianças leitoras, para nós isso é um sucesso. Professora, inclusive, a senhora está caracterizada, né? Eu estou caracterizada. Eu posso fazer uma palhinha. Eu vou contar rapidamente a história da Dona Baratinha, tá bom? E assim, Dona Baratinha, aquela barata que queria casar-se a qualquer custo, sentava todos os dias na janela e cantava: quem quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Nossa, todos queriam casar-se com ela. Apareceu então o boi, todo posudo, e quando ouviu aquele convite de casamento, disse: eu ouvi que tem uma baratinha querendo se casar. Eu sou o primeiro. Eu vou me apresentar a ela. Quero casar com uma barata. Mas que pena, quando ele aproximou-se da barata e ela perguntou qual era a sua voz, e ele fez aquele vozeirão de boi que só boi sabe fazer. A barata ficou tão assustada que disse: Deus me livre, jamais, eu não quero me casar com um monstro com uma voz tão potente. Parabéns, professora, um espetáculo. E realmente nós ficamos muito satisfeitos com esse tipo de iniciativa feita pelos professores. Realmente eles conseguem fazer a motivação de toda a sociedade, fazer a motivação de todas as crianças. E é isso que faz com que a educação ela realmente evolua a cada dia que passa. Nós sabemos que é o esforço pessoal de cada uma dessas pessoas que estiveram aqui hoje conosco, levando a alegria, levando realmente a possibilidade de se diferenciar
e fazer diferente as nossas crianças da rede municipal e de todo o nosso estado. Nós sabemos que o esforço de um professor hoje constrói o nosso país. Nós sabemos que ele realmente é a peça fundamental. Nós sabemos que o professor hoje tem uma linha de raciocínio completamente diferente, sobretudo porque ele está passando por momentos extremamente angustiantes hoje, não só enfrentando a questão da violência, do transporte, do seu salário achatado dentro do nosso país, haja visto as manifestações que têm se colocado em todo o nosso país hoje, e a gente sabe que essa luta é uma luta legítima do professor. O professor realmente merece nosso respeito, merece que realmente nós nos curvemos pela construção que ele faz dentro da nossa sociedade e pelo modo, o modo com que ele constrói isso com os nossos filhos, com os nossos netos, com as pessoas que vão fazer da nossa cidade um futuro melhor. Portanto, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos e realmente me sentir muito lisonjeado de poder participar desse programa, o programa Educação em Foco, hoje com vocês, podendo dividir essa alegria e podendo estar compartilhando com toda a sociedade sobre os trabalhos que são os trabalhos realmente nota 10 na cidade de Manaus. Muito obrigado a todos. Que história maravilhosa essa da Dona Baratinha. Eu me lembrei até da minha infância. Certa vez eu fiz até uma peça sobre essa história. Bem, eu gostaria de agradecer ao Dr. Mauro pela participação e também pela participação dos nossos queridos professores convidados de hoje. E no próximo bloco nós vamos receber o nosso convidado especial, professor Gedeão Amorim. É rapidinho, não sai daí. Todos os sábados, de 9 às 10 da manhã, aqui na Rede TV, o programa Educação em Foco. Esperamos você! E você que ainda não conhece, ainda não visitou a nossa página no Facebook, acesse facebook.com/Educação em Foco. Curta, comente, deixe sua sugestão de tema que você quer ver aqui no Educação em Foco. Faça sua pergunta para os nossos convidados. O Educação em Foco de hoje vai falar sobre saúde e educação ambiental. Bom dia, professor Gedeão. Bom dia, Yara. Prazer mais uma vez estarmos aqui. Nosso programa, na verdade, ele se direciona a prestar esclarecimentos, de modo geral, à educação. Hoje, como você já anunciou, nós vamos estabelecer essa relação entre saúde e educação. E essa semana, professor, o senhor recebeu os prefeitos do interior do estado do Amazonas. Qual foi o objetivo desse encontro? Então, primeiro queria aproveitar a oportunidade, já que é a primeira vez que nós estamos falando sobre a FUNASA, da qual eu sou superintendente. A FUNASA, diferente do que muito espectador pode ainda não ter compreendido, mudou o seu foco de atribuições. A FUNASA é uma instituição que surgiu na década de 40, exatamente naquele momento em que o Amazonas estava cuidando dos seringueiros, era o momento em que a gente estava extraindo borracha para a Segunda Guerra, sobretudo. E de lá para cá ela foi mudando seus focos. Em determinado momento ela foi chamada de SUCAM, depois Fundação CESP, que tinha uma responsabilidade fundamentalmente de estar perfurando poços aí, cuidando um pouquinho das águas. Depois entrou com controles de endemias, né, sobretudo com malária. Nos últimos anos, ela teve uma atribuição relacionada à saúde indígena, até 2010, quando, então, a saúde indígena passou para a responsabilidade de uma secretaria exclusiva para esta finalidade, a CESAI, ligada ao Ministério da Saúde. E aqui, nível de Estado, e aliás em todos os estados do Brasil onde há populações indígenas, quem gerencia
a questão da saúde indígena são chamados DISEIs, ou seja, os Distritos Sanitários Indígenas, né? Portanto, hoje desvinculado da FUNASA, a FUNASA se redimensionou com suas atribuições e ela trabalha agora fundamentalmente com saúde e em educação ambiental. Como é que se conceitua, ou melhor, como é que a gente detalha melhor este conceito? É que nós trabalhamos, sobretudo, com financiamento de infraestrutura para abastecimento de água nas cidades, nas comunidades. Nós trabalhamos com esgotamento sanitário, portanto, todos os resíduos resultantes de águas trabalhadas nos domicílios, enfim, na cidade. Nós também financiamos os esgotos, o tratamento do esgoto, etc. Financiamos. A FUNASA não gerencia nem distribuição de água e nem operacionalização de tratamento de esgoto. E financiamos aqui para o Amazonas com muita propriedade, é muito demandado, os chamados módulos sanitários domiciliares. O que significa isso? Financia casinhas de sanitários com instalação de água e a fossa. Parece uma coisa muito simples ao olhar de quem vive numa cidade como Manaus, mas se nós formos visitar o interior e as cidades aí com populações menos abastadas, a maior parte das casinhas, elas têm banheirinhos lá no quintal, em cima de um buraco, em más condições, e proliferando dali uma série de doenças que vão se propagando pela cidade e atingindo as populações. Como se não bastasse só o ambiente da cidade, onde essa infestação pode atingir, isso também vai se cristalizando no solo, vai contaminando a água, os lençóis, os mananciais, etc. Né? Portanto, hoje o foco da FUNASA é isto. E a relação com a educação é a seguinte, vamos ver se eu consigo passar essa mensagem, é que as pessoas precisam adquirir hábitos de higiene, de cuidados corporais, de se alimentar bem, de morar bem, de utilizar boa água, enfim, não é? E isso demanda educação. Por exemplo, tratar o lixo, que é uma outra coisa que a FUNASA também financia, que é exatamente a questão do tratamento de resíduos sólidos, não é? Financiamento de equipamento, de preparação de aterros sanitários, etc, etc. Tá bom? Portanto, o lixo para nós, o lixo é um grandíssimo problema no mundo, né? Além da escassez da água, que a gente já vive enfrentando, água de qualidade, água para consumo humano, o tratamento do lixo, o lixo resultante, né, de todo o consumo humano, todo o lixo que é produzido nas cidades é um negócio fantástico. E nós temos essa responsabilidade, isso faz parte da política pública federal, do governo da presidente Dilma. Eu aproveito o programa, mas eu sou, ao mesmo tempo, subordinado ao governo, sou um servidor de ocupante de cargo de confiança do governo federal. Esse é um programa da presidenta Dilma, vinculado ao Ministério da Saúde, cujo titular é o ministro Padilha, que tem se devotado a trabalhar muito no Brasil para a gente cuidar das deficiências mais profundas que nós temos, como, por exemplo, a questão dos médicos. Nós temos cidades que não têm um médico sequer, né? Nós temos pessoas que morrem absolutamente por falta de assistência médica. E mais ainda, os médicos, a gente precisa tê-los como profissionais que cuidam da vida saudável. Não apenas aqueles que já chegam na hora de receber o doente, mas de se antecipar, de educar as pessoas, etc. Tratar da água é uma coisa fundamental, né? Pois bem, a reunião que nós tivemos ontem, na FUNASA, antes de ontem, melhor dizendo, foi em atenção à publicação de duas portarias, uma para financiamento de módulos sanitários e outra para financiamento de equipamentos para resíduos sólidos, né?
o que é muito importante. O que tem acontecido aqui no Amazonas é interessante. Estes recursos são oriundos do plano de aceleração do crescimento do Brasil. Para quem está nos ouvindo, já deve ter ouvido falar em PAC, mas certamente não tem a dimensão do que seja o PAC. O PAC é um programa nacional voltado para investimentos na infraestrutura de serviços do Brasil. O Brasil é um país rico, uma economia fantástica, né? Sexto maior do mundo, mas com imenso déficit infraestrutural em todos os setores. Em transporte, em água, em geração de energia, etc. Né? Pois bem, esses recursos hoje são vinculados ao programa de aceleração do crescimento e aqui do Amazonas, como dizia, nesses últimos anos, os prefeitos praticamente não conseguem se habilitar para obter os financiamentos. Essa é a principal causa que me motivou a fazer uma chamada aos prefeitos, estar com eles num diálogo mais informal, o mais horizontal possível, a fim de que eles se dediquem, compreendam que esta é uma oportunidade e que é uma grande chance da gente estar resolvendo problemas de ordem social nas comunidades, né? Nós já aproveitamos para descrever esse cenário, mais ou menos parecido com esse que eu estou fazendo aqui, porque nós estamos nos dirigindo a uma população mais ampla, né? E disponibilizar os nossos técnicos da FUNASA para lhes orientar. A portaria foi publicada no dia 17, uma dia 17 e outra dia 18. E ontem, ao final da tarde, nós recebemos uma retificação das portarias, que estende o prazo, portanto, para o dia 22, e não altera a substância, o teor do disciplinamento, senão para ampliar ainda mais a oferta de financiamento, certo? A nossa expectativa é de que, com essa nossa atitude, possamos estar ajudando os prefeitos para que o Amazonas, em 2014, tenha uma grande participação nos financiamentos federais para isso. Bom, o financiamento está disponível, não é? Se o Amazonas não se inscreve e não, digamos assim, conquista os recursos, não barganha, outros estados o farão, né? Num dos encontros recentes que eu tive em Brasília com os outros superintendentes, eu disse: olha, acho que vocês estão reclamando, e eu não tiro as razões, mas vocês estão reclamando da Califórnia, né? Porque o nosso déficit é muito grande, quem conhece as realidades do nosso estado sabe bem disso, né? É isso, inicialmente. Professor, qual foi a maior dificuldade, o maior desafio que o senhor encontrou quando o senhor assumiu a superintendência da FUNASA? Nesta área, especificamente, de saúde ambiental. As dificuldades que eu encontrei nesse particular a gente poderia chamar assim de pouca participação das administrações públicas nesse momento. Mas tem outras coisas. A FUNASA tem um passivo muito grande no que diz respeito ao seu passado. Nós temos um elenco de processos administrativos por malversação de recursos, ou por ausência de prestação de contas, etc. E a isso nós dedicamos um imenso esforço. Na verdade, a FUNASA é uma instituição, como já falei no início, da década da primeira metade do século passado, e o pessoal vem se renovando, mas hoje nós temos um corpo de pessoal relativamente em idade de aposentadoria, grande parte, e precisamos fazer um alento. Ela estava passando por uma certa dificuldade. Eu estou dizendo para o nosso pessoal, no sentido de estar retomando a motivação, de que nós estamos diante de uma grande oportunidade. Começar tudo aqui como se estivéssemos saindo do zero. Quando nós trabalhamos com coisa pública, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar na nossa realidade ampla. Nós não somos, enquanto gestores públicos, partidários de A ou de B. Nós trabalhamos para a sociedade e sem nenhum preconceito, sem nenhuma estratificação, sem nenhuma compartimentação. Essa é a diretriz que nós temos do governo federal e assim nós procedemos.
Bem, professor, gostaria de agradecer os seus esclarecimentos com relação à saúde e educação ambiental e eu lhe deixo à vontade para fazer suas considerações finais sobre esse assunto. Pois é, eu penso que esse é um assunto de extrema importância. Olha, tem umas coisas que você que está me vendo, que está me ouvindo, tem facilidade de compreender. Falar dessa questão da saúde, falar desses serviços essenciais, do consumo, da racionalização da utilização da água, né, por exemplo, que a gente estraga muita água. Imagina, quando nós fazemos os nossos planejamentos, nós já estimamos que cada uma pessoa numa casa consome 150 litros de água por dia. E nós assistimos, por onde temos passado dos municípios, um desperdício superior a 30%. São pessoas que não se preocupam com vazamentos, com seus equipamentos, com as suas torneiras, etc. Isso tem um custo, e nós presenciamos isso por aí afora, é muito caro. Quando você não cuida bem da água que você consome, a água que você consome, ou que você estraga, é a mesma que você tem que pensar que será utilizada por outrem, pelos seus vizinhos, pelos seus familiares, etc. Isso é um bem público, né? E que a gente pouco valoriza no Amazonas, sobretudo. Porque nós temos realidades, mesmo no Brasil, onde a água já é algo bastante raro. Você já imaginou partes do Nordeste em que as pessoas só consomem praticamente a água que é colhida da chuva. É a única água potável que tem durante o ano. Eu até lembro de uma certa passagem de um oficial do Exército que foi para Israel, e ele chegou com a família e tal, e tomaram banho de manhã, meio-dia, de noite e tal, e a conta d'água foi lá em cima, ele pagou, achou caro, mas pagou. Depois, a companhia de água chegou e fez uma convocação a ele, e foi lá, ele disse, olha, nós chamamos aqui ao senhor porque o seu consumo está muito alto. Você consumiu água demais, você consumiu pelo menos umas 3 vezes mais do que é a média aqui em Israel, né? Só para você compreender que a nossa água aqui ela é muito racionada e tal. E então o oficial brasileiro, farto de água, disse, rapaz, eu estou pagando a água, qual é o problema? Eu disse, não, mas nós não temos um comércio de água, nós não estamos querendo vender água. A água é um bem de consumo essencial à vida. Não pode ser assim, entende? Só para você ter ideia de como é que isso funciona. Também, tudo que nós deixamos em déficit social representa prejuízo. Quando você trata mal da água, você consome água ruim, você adoece. Você vai gerar outras despesas, outros serviços ao Estado ou à comunidade. Quando você consome alimento ruim, você vai ter outro problema. Quando você cuida mal da sua casa, você vai ter problema na comunidade, na saúde das seus filhos, etc. É como a educação. Você não educou seu filho, então nós vamos ter muitos problemas de ordem social com ele depois. Tá certo? A possibilidade maior é essa. Em se tratando de educação, pode ser que a educação, entenda-se aqui, não apenas a educação formal, mas amplo senso, né? Educação é geração de bons comportamentos, bom encaminhamento na formação de um cidadão, etc., com valores, com princípios morais, éticos, a fim de que as pessoas depois não descambem marginalmente a vida social como a gente pleiteia, né? São essas as nossas contribuições de hoje. Penso que estamos sensibilizando algumas pessoas e porque isso vai nos ajudando. O custo do Brasil é muito caro. Nós gastamos muito dinheiro, gente, você não pode imaginar. Nós desperdiçamos muita energia, muita água, muito alimento. Vocês estão cansados de ouvir que na periferia de Manaus, nos lugares onde se vende, por exemplo, peixe, nós estragamos toneladas de peixe, né, diariamente e por aí afora, né, por falta de uma racionalização na condução dessas políticas. Vivemos trabalhando, buscando esse aperfeiçoamento. Isso não é algo que a gente tenha uma receita e que se faça de hoje para amanhã.
E o senhor gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem para o nosso telespectador desse sábado? Olha, hoje nós estamos ainda no calor da festa, da comemoração do aniversário de Manaus, né? Certo? O aniversário de Manaus ocorreu agora, dia 24 passado, e nós até comemoramos essa data com muito vigor, tem uma programação do governo municipal, e eu queria muito desejar a todos os moradores de Manaus, todas as pessoas que moram nesta cidade, que amam esta cidade, o lugar onde a gente vive é o nosso lugar, não é? Eu queria dar um grande abraço a todos os manauenses e todos os manauaras, desejar que nossa cidade seja cada vez mais bonita. A gente viaja por aí afora, nós estamos aqui todo dia, a gente até acha, até fala, podia ser melhor aqui e ali e tal, pode ser sempre melhor, mas não é algo que somente o poder público resolva. Acho que pode até faltar alguma coisa aqui, ali nos setores de administração pública, mas sobretudo a população. Olha que coisa maravilhosa a gente cuidar bem da calçada da gente, tratar bem do nosso lixo, pintar bem sua casa, né? Estou falando aqui, cuidar dessas coisas. A gente já não se importa mais com a vida da sociedade, a gente anda pedindo a Deus que escapar. E isso é ruim, isso é uma restrição muito grande ao sentimento de comunidade, né? É bom quando a gente pode contar com parceiros, só porque nossa rua é o bicho, mas cuidamos dela com maior tranquilidade. Fazemos a nossa parte. Fazendo a nossa parte. Parece que a gente perdeu muito, né? Parece que a gente perdeu muito esse sentido da tribo, né? Passando lá atrás, né? Coletividade. Da coletividade, né? A rua é nossa. Claro. A cidade é nossa. Nós precisamos amá-las. Querer bem, cuidar bem. Cuidar bem. Não é? Até outro dia eu estava me lembrando de um professor amigo meu da universidade, e ele tinha uns detalhamentos interessantes. Ele disse: professor Gedeão, o senhor sabe o que significa a palavra mundo? Sei, sim, claro que eu sei. O mundo é o cosmos, é o universo. Disse, pois é. O mundo é o cosmos. Os produtos de beleza são os cosméticos. Não é? Então, a palavra mundo quer dizer pureza, limpeza, coisa, ambiente saudável, coisa boa. O antônimo de mundo é imundo, não é? Percebe? É sujeira, coisa suja. E veja só, o mundo, ele tem essa feição, eu digo o mundo humano, ele é antropomórfico, né? Antropomórfico, tem a forma do ser humano, tem a cara da gente. A nossa cidade precisa ser bonita se nós quisermos ser bonitos. Com certeza. Gente, obrigado, bom dia, bom final de semana. Obrigada, professor Gedeão, e até a próxima semana. Eu agradeço. O Educação em Foco vai ficando por aqui. E não esqueça, no próximo sábado nós temos um encontro marcado a partir das 9 da manhã aqui na Rede TV. Eu espero você. E é com esse clima gostoso, com esse visual maravilhoso, que eu quero mandar um forte abraço a todos os meus queridos manauaras, porque essa semana nós estamos em festa, pois a nossa cidade completou 344 anos. Então vamos acompanhar algumas imagens da nossa querida cidade? Para cantar outro lugar, então canta Manaus, filha da tribo, canta hoje o teu castigo, ser um rio vivendo o mar, então canta